Quais serão os segredos que a Web3 esconde por trás da sua tecnologia? Será que ela é dominada por fundos multimilionários ou será que ela tem a capacidade de deixar todo mundo mais rico? Será que ela consegue ser descentralizada igual está prometendo ou isso não passa de uma falácia? E mais importante de tudo, que raios é Web3? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Se você é das antigas, então você lembra da época que só dava para conectar na internet depois da meia-noite, porque senão sua mãe comia seu com areia, já que a conta de telefone ia vir uma nota. Pois é, esses tempos acabaram, a gente hoje vive num mundo que a internet é abundante e não só isso, ela é necessária para você desenvolver diversos tipos de serviço. Só que você sabia que ela tem versões? Estamos nos encaminhando para a terceira versão da web e para você entender como é que isso funciona, eu preciso te explicar as versões anteriores. A Web 1 figurava ali entre os anos de 1990, foi até os anos 2000 mais ou menos, e era uma internet estática, então você não conseguia interagir com o conteúdo ali, eram basicamente sites de notícia e você conseguia ler o que estava escrito ali. Então não tinha essa de você deixar a sua opinião, feedback, nem nada do tipo. O e-mail ganhou popularidade bem nessa época também, mas foi com a Web 2 que o mundo mudou, já que agora os aplicativos permitiam interações entre os usuários, começou a era das redes sociais. Bons tempos de Orkut, ICQ, Messenger, não só esses como os mais atuais, tipo o Instagram ou o próprio YouTube, porque a Web 2 é onde a gente está agora. Mas é importante salientar que na verdade a gente está num momento de transação, então a gente está transacionando da Web 2 para a Web 3, então por mais que eu tenha colocado datas ali, não funciona quadradinho desse jeito, né? A gente vai fazendo transações e aos poucos a gente vai adentrando por completo nessa nova atualização. As datas são mais para deixar um pouco mais elucidativo a explicação. Beleza, mas o que é Web 3 então? Então vamos lá. Na Web 1 você conseguia ler o conteúdo, não tinha muito mais o que fazer além disso. Na Web 2, além de você conseguir ler o conteúdo, você consegue produzir também, como eu estou fazendo aqui já. Na Web 3, além de você conseguir ler o conteúdo, produzir, você ainda consegue ganhar com tudo isso. Isso porque a Web3 é um sistema descentralizado, ela trata os dados de uma maneira local e não com um servidor centralizado como é hoje. E para você entender, essas coisas bonitinhas que você vê hoje na internet, nos sites e tudo mais, chama front-end, só que para chegar ali ele passa por um back-end que por sua vez extrai os dados de um banco de dados que é o servidor. Então essas informações ficam concentradas num grande banco de dados e esse banco de dados por sua vez é controlado por empresas bilionárias. Você já parou para perguntar como Facebook, YouTube, Google ganham dinheiro? A forma de monetização da Web 2 hoje é através da venda de dados. Pois é, seus dados são vendidos o tempo inteiro e é através dessa venda de dados que aparecem anúncios para você. E acredite, suas informações valem muito dinheiro. Não é à toa que Google e Facebook são umas das maiores empresas do mundo. E qual o problema de você vender seus dados? Talvez você se pergunte. A privacidade é um item muito importante para você manter a sua segurança. Afinal, duvido que você gostaria que seu bairro inteiro soubesse o quanto você ganha, o que você tem dentro de casa, as horas que você não está na sua casa. Bom, tá aí o problema. E na Web 2, como estamos falando em serviços centralizados, então você tem que confiar que essas empresas que detêm os seus dados estão fazendo um bom serviço e manter eles seguros. São muitos os casos de vazamento de dados. Recentemente teve um fornecedor de marketplaces que vazou um montão de dados dos seus clientes. Mas apesar dessa desvantagem, é inegável que a Web 2 mudou o nosso jeito de viver a vida. Desde a forma como a gente pede comida até a forma como a gente interage com outras pessoas. Mas essas mesmas empresas que resolveram esse problema que a gente tinha também criaram um império em cima disso. Mas é justamente aí que a Web 3 entra. Porque na Web 3 você consegue encontrar coisas como as DApps, que são as Decentralized Applications, onde é possível decidir junto com a comunidade através de tokens de governança quais serão os rumos do projeto. Também tem browsers que remuneram você pelo seu tempo de atenção.
Veja só, eu uso o Brave e o Brave remunera para você aquelas propagandas que você vê. Por média aí no mês eu tiro entre 1 e 2 dólares. Bom, não é muita coisa, mas é melhor do que nada num aplicativo normal. Jogos como Axie Infinity que te permitem não só jogar o jogo, como também ganhar jogando. É o famoso Play to Earn que ganhou uma adoção absurda em 2021. E a maioria dessas coisas está sendo desenvolvido dentro da rede Ethereum. Apesar de também ter algumas outras redes que também estão se desenvolvendo nesse sentido. Para você ver de uma maneira gráfica como foi essa evolução da Web 1, 2 e 3, eu vou colocar aí na tela um gráfico que mostra bem como é que foi essa evolução com o passar das gerações. Falando da Web 2, como você tem um serviço de alocação de base de dados em servidores em locais específicos, locais físicos, então se por um acaso esse servidor ele sofre uma pane, então os serviços que estão hospedados dentro dele, eles ficam impossibilitados de ser utilizados até que a pane seja resolvida. E todo mundo sabe o quão incômodo é ter WhatsApp, Facebook, Instagram fora do ar por um longo período de tempo. Na Web3, isso em teoria não seria mais um problema, já que agora você tem os servidores sendo distribuídos em vários computadores, porque é justamente assim que a blockchain funciona, né? Então a Web3 funcionaria num sistema de blockchain totalmente descentralizada e distribuída, sem aquele servidor gigante local. Então a gente eliminaria a parte de armazenamento e deixaria o front-end conectado diretamente com os smart contracts, né? Então você eliminaria a base de dados e o back-end. Eu sei que isso tudo pode parecer um pouco complicado, mas se você quiser entender mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição. Lá você consegue encontrar toda a arquitetura que eu falo aqui de uma maneira muito mais detalhada. Tá em inglês, mas vale muito a pena caso você consiga falar a língua. Mas se não conseguir também, tem o Google Tradutor aí, pode mandar bala. Parece tudo certo até aqui, não é mesmo? Web3 é disruptiva, ela parece ser uma tecnologia fenomenal, descentralizada, mas será que ela é viável? Eu vou colocar alguns pontos de vista aqui e o primeiro deles é tratando essa questão dos servidores serem descentralizados. Por mais que eu seja um entusiasta da descentralização e estivesse assim disposto a rodar esses servidores locais no meu computador, eu duvido que a maioria das pessoas tem essa mesma disposição. Ninguém quer ter esse tipo de experiência, já que seria, em teoria, um downgrade ali para a experiência do usuário. Para que a pessoa ia querer instalar no seu computador, ter todo esse trâmite de instalação de software ou seja lá o que for, sendo que se você quiser acessar uma rede social, basta você olhar no seu celular e abrir, tipo o Instagram, você abriu o seu celular e tá ali. Você não precisa de nenhum trâmite complexo para fazer esse procedimento. Daí outro ponto é que os dApps, você precisa ter uma validação de carteira para conseguir interagir com ele. Então, mais uma vez, quem está disposto a criar uma carteira, e daí você vai ter que armazenar as seed phrases e toda vez que você, sei lá, for querer postar uma foto, você vai ter que validar nessa carteira, colocar a transação e de repente pode até ter taxa no meio do caminho. E se tiver, as taxas são um grande problema, porque lembra, é tudo feito na rede da Ethereum. A Ethereum hoje, além de ter taxas extremamente altas, ela é muito pouco escalável. Você tem 13 transações por segundo. Eu mesmo cansei de ter problema de gargalo nas transações da Ethereum, porque estava muito congestionado, então eu tive que esperar um dia para conseguir concluir a transação. E daí as pessoas estão achando que a Ethereum 2.0 aí vai ser a solução de todos esses problemas. Então vai passar o Ethereum a ser escalável e barato. Mas e se não funcionar? Eu acho meio leviano você contar com um ovo dentro da galinha. E ao que tudo indica, a Web3 não vai ser tão descentralizada como estão prometendo. O Jack Dorsey, que é o ex-CEO do Twitter, ele até fez uma provocação ali com os entusiastas de Web3, dizendo que a Web3 não passa de um sistema controlado pelos fundos de Venture Capital. Faz sentido, já que as empresas por trás dos protocolos precisam se financiar de alguma maneira. Nada mais justo do que procurar esse financiamento nos fundos que estão dispostos a correr mais risco. E eu preciso dizer que por mais que eu adore o mundo de DeFi, ele ainda não é descentralizado. Como o livro How to DeFi da CoinGecko define,
Todos esses protocolos do mundo de DeFi são semi-descentralizados, sem exceção, porque hoje eles funcionam muito como se fossem empresas, né? Então você tem o Vitalik Buterin da Ethereum que manda e desmanda em muitas das coisas lá dentro. Mas apesar de todos esses desafios, eu estou muito otimista e eu não espero perfeição. A Web 2 é muito melhor que a Web 1, mas está longe de ser perfeita e o mesmo vai acontecer com a Web 3. Então a gente vai ter alguma solução parecida com o que eu estou falando aqui, mas é bem provável que a gente não chegue nesse estado da perfeição. E eu não tenho dúvida que a gente vai contornar boa parte dos problemas que eu falei aqui e vão surgir naturalmente vários outros. De qualquer forma, eu acho que a evolução e a mudança elas são inerentes à tecnologia. E a Web3 tem o potencial de trazer uma era de extrema abundância para a gente. E principalmente para aqueles que já entendem no protocolo em criptomoedas, né? Você já utiliza muitas dessas soluções de Web3 no mundo das criptomoedas. Então essa familiarização dá meio que uma vantagem para as pessoas que já utilizam. Eu estou torcendo para que a gente supere esses desafios o quanto antes, porque quanto mais descentralizado o mundo for, melhor para todos nós. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se isso for verdade, não esquece de deixar seu like. Eu juro, não custa nada, eu não vou divulgar os seus dados por aí, prometo, tá bom? Mas se você também não for inscrito, por favor, se inscreve no canal, porque desse jeito você me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.